Olá, família, geração, mulher com palavra. Hoje eu quero falar um pouquinho com vocês sobre independência. A independência na nossa vida é morte. Eu tenho duas filhas, a Beatriz e a Larissa. A Beatriz tem 19 anos, né? E a Lala acabou de fazer 15. E elas vão crescendo, a Beatriz, né, de maior, né? Esse ano ela vai votar. E conforme elas vão crescendo, nós vamos instruindo elas para que elas se tornem cada vez mais independentes de mim e do meu marido. Independência na vida dos nossos filhos é questão de honra, né? Quanto mais eles se tornam independentes, mais nós vamos nos sentir honrados, né? E a independência na vida das minhas filhas, na vida nossa, conforme nós vamos crescendo e nos tornando independentes dos nossos pais, isso é um sinal de saúde emocional, de saúde espiritual. Só que o problema é que nós nos tornamos independentes dos pais, mas participantes de uma família, né? Esse não é o problema. O problema é que, assim como nós crescemos e nos tornamos independentes dos nossos pais, nós achamos que com Deus é assim. Só que o princípio bíblico para crescimento e maturidade é o contrário. Crescimento e maturidade espiritual é mais dependência do Pai. Então, na minha vida com Deus, quanto mais eu dependo do Senhor, mais bem-sucedida eu sou. Quanto mais eu tenho uma vida de independência de Deus, isso vai gerar morte na minha vida. 7 de setembro é o feriado aqui no Brasil que a gente fala que é o feriado da independência do Brasil. E esse feriado, o grito de guerra, né, do dia do feriado é independência ou morte. Para nós cristãos, independência do Senhor é morte. É morte. Então nós precisamos cuidar, né, para não cairmos nessas astutas ciladas de Satanás e nos perdermos com as coisas que ele fala. E nós acharmos que a independência é algo bom para mim e para as minhas filhas, para mim e para os meus pais, mas para com Deus ela é uma cilada de Satanás. Independência do Senhor é morte na minha e na tua vida. Eu gosto muito da palavra mansidão. A palavra mansidão vem de Hanã, é uma palavra que vem de Hanã. E essa palavra Hanã, significa um feixe de trigo maduro que se curva. Já viu isso? O trigo, quando ele é verde, ele está imaturo, verde, ele é durinho. Retinho, ó. Quando você viajar, ver plantação de trigo, vê isso. Ele é retinho, durinho. Conforme o trigo vai amadurecendo, vai ficando amarelinho, ele vai se curvando, ele vai se prostrando. E isso na Bíblia é mansidão, é dependência. Quanto mais você cresce no Senhor, quanto mais amarelinho você fica no Senhor, quanto mais maduro você fica no Senhor, mais você se prostra para Ele, mais você depende dEle. A Bíblia diz lá em João, no capítulo 18, no versículo 36, olha o que a palavra de Deus diz. Disse Jesus, o meu reino não é deste mundo, não é independência ou morte. Se fosse, os meus servos lutariam para impedir que os judeus me prendessem. Mas agora o meu reino não é daqui. Nós estamos no reino do Senhor, mas somos estrangeiros aqui, certo? Nós somos do reino dos céus e somos estrangeiros aqui. Jesus fala que o reino dele não é igual ao reino desse mundo, e no reino desse mundo as pessoas buscam independência em todas as áreas. Mas nós temos um governo. No nosso país, aqui no Brasil, o que nos governa é a democracia. Com Deus não é assim. Com Deus é um governo de reino. Existe um rei que é soberano, que cuida, que protege, que zela daqueles que estão debaixo do seu governo. E assim, isso nos gera vida. Quando nós nos curvamos para a palavra do Senhor, quanto mais nós dependemos do Senhor, mais o reino dele vai sendo manifestado nas nossas vidas. Amados, nós vivemos debaixo de um governo que não é somente um governo humano.
Nós vivemos debaixo do governo de Deus e viver e falarmos que somos filhos e filhas do Senhor e vivemos esse governo de forma independente vai gerar morte. Nesse tempo de pandemia, onde a gente precisou ficar em afastamento, onde a gente não pôde ir na igreja, congregar, como você lidou sendo do reino do Senhor? Você viveu como? Você está vivendo como? Independente do Senhor? Viver independente do Senhor é viver, eu assisto o culto quando eu quiser, eu participo. Sabe, você tem que ter intimidade com Ele. Isso é maturidade. Homens e mulheres maduros não são homens frequentadores de igreja. Homens e mulheres maduros não são homens frequentadores, sabe, só de programações. Homens e mulheres maduros são homens que se curvam, são mulheres que se curvam na dependência do Senhor. Entendendo, né? Eu acho lindo isso. Eu falo, Deus, às vezes eu falo isso, né? Senhor, tá tão louco esse mundo. Daí Deus fala assim, tá, Débora, porque você não é daqui. Você não é daí. Às vezes eu falo assim pro Senhor, Deus, eu tô me achando um extraterrestre. Porque eu penso de uma coisa, eu penso aqui o que tá na Bíblia, e as coisas estão indo tudo pro outro lado. E aí Deus me lembra, o meu reino não é daí, Débora, é assim mesmo. Fica firme. Nós somos homens e mulheres dependentes do Senhor. O reino dele, né, lá em Romanos, ele fala que o reino dele, Romanos 14, vai além de comida e bebida, é paz, amor e justiça. Romanos 14 fala isso. Olha que reino, é paz, é um reino de amor e é um reino de justiça. E dependência é morte para mim e para você. E aí, se nós vivemos independente do Senhor, nós vamos perder a identidade do governo que está sobre nós. E o governo que está sobre nós é o governo de Deus, é o governo de Jesus. Buscar em primeiro lugar o reino de Deus. Nós estamos aqui, mas nós precisamos viver o reino do Senhor. Ele reina, a gente canta tanto isso, ele reina, ele reina, ele vive sim na tua vida, na minha vida. É nas nossas vidas que ele tem que reinar e viver, e assim a gente não vai permitir que o reino deste mundo venha nos reinar, venha nos governar, que em nome de Jesus eu e você possamos ter uma vida dependente do Senhor. Eu vou falar nos próximos vídeos, vou falar alguns vídeos sobre isso, independência e morte, porque muitas pessoas estão achando que só ir ao culto, só assistir ao culto agora pela televisão, online, que isso gera dependência do Senhor. O que gera dependência do Senhor é você caminhar e se submeter a este governo, a este rei, em nome de Jesus. Amém?